Franciele Rigoni. Esse é o nome de uma jovem mulher que aos 35 anos de idade teve sua vida ceifada sem qualquer chance de defesa. Franciele foi golpeada pelas costas, morreu e ainda foi deixada dentro do seu carro. Com as investigações encerradas, os suspeitos são agora acusados e devem em breve enfrentar a justiça e assinar longos anos de cadeia. No momento em que eles encontram o corpo, o perito, ao fazer o exame de constatação do local, ele já visualiza que existiam facadas no corpo da Franciele. E quando os peritos chegam ao local, o que eles encontram lá? Uma mulher com 2 grandes golpes na cabeça, abriu a cabeça dela na parte de trás. A cabeça dela abriu, foram 2 golpes realmente contundentes. Uma moça de 35 anos que não tinha uma rotina para além da sua própria casa e a casa da irmã e da mãe. O rastreador indica que ela não era uma pessoa que eventualmente fosse frequentar qualquer lugar que fosse mais inseguro para ela perder a vida. No dia 31 de maio, ela ia fazer mais uma vez essa rotina, que ela sempre fazia, né? Chegaria em Curitiba uma tia dela, de Itapuá. No dia 31, nós já tínhamos marcado um lanche na minha casa, como de costume, né? Sempre no final do dia, um café e tal. Como nesse dia uma tia nossa, que é de Itapuá, ia vir pra cá, a gente ia se reunir e tal, aí a gente falou, vamos fazer um lanche diferente, não sei o quê, e era um lanche até que a Fran queria, que ela já tava com vontade de comer há algum tempo. Vamos então pedir lá, tal. Tá bom. E aí minha tia chegou, meu irmão chegou, e os 2 não chegavam. Aí a gente falou, não, mas vamos entrar em contato, porque já eram pra estar aqui. Mandei mensagem para a Fran, tenho essa mensagem até hoje no meu celular, e aí não chegou para ela. Aí eu mandei a mensagem para ele, e ele me ligou. Porque eu já tô desesperado, porque a Fran me deixou aqui em tal lugar, e daí falou que ia no mercado, e não sei o que, daí eu já achei estranho. Daí eu falei, ué, mas... Daí nisso, meu irmão e minha tia já foram atrás no mercado, onde ele sinalizou que ela tinha ido, né? E eu fiquei ali, mas veja lá no celular dela, onde que tá, não tem como rastrear o celular, o carro tem rastreador, peça lá o rastreador, onde que ela tá, vamos atrás, não sei o quê. Aí ele falava assim, vem aqui me buscar porque eu já estou ficando aflito, eu estou angustiado, vem aqui me buscar e tal. Só que daí nisso, o meu irmão e minha tia foram buscar ele. E aí eu fui para um posto policial, ver se eu podia já também falar do desaparecimento dela, né? E quando eu recebi a ligação que tinham encontrado o carro, tinha encontrado ela. Quando eu cheguei lá no local, eu achei, na verdade, que ela não estava no carro, que ela estava viva, assim, sabe? Eu não queria acreditar que ela estava morta lá no carro. Durante todo o dia, o celular dela mandou mensagens para a família. Durante todo o dia, combinando o café
dizendo que iriam na Leroy Merlin. E que da Leroy Merlin ela iria até um supermercado sozinha, dirigindo, e que depois iria para casa da irmã. Agentes policiais foram muito proativos e no momento falaram para a família, olha, vá até a casa da vítima. Então, diante da experiência dos agentes policiais, eles já orientaram a família naquele momento para que fossem até a residência buscar o documento dela, para que eventualmente eles percebessem essa movimentação. No dia 31, a gente foi lá e daí lá senti falta de um tapete. Aí ele falou assim, a Fran levou para lavar. Daí eu falei, não tá colando essa história. Eu falei, mas ela tinha a coberta minha para pegar na lavanderia, não pegou a coberta, não falou nada do tapete. Daí ele, mas ela levou hoje de manhã, ela levou para lavar. Daí eu já falei pro investigador, eu falei, olha, aí tem alguma coisa errada, porque tudo ela me falava. De manhã eu já mandava um bom dia, já me falava mais ou menos o que ela ia fazer, ela tinha a coberta minha para pegar na lavanderia. Aí o policial falou assim, olha, você sabe qual a lavanderia? Eu falei, sei. Ele, então amanhã de manhã você pode ir lá ver? Eu falei, posso. O laudo já indica, né, que existe um resfriamento cadavérico, que nas primeiras 3 horas, mais ou menos, é de meio grau, depois é de 1 grau até chegar à temperatura ambiente. Isso está em qualquer livro, né, de medicina legal. E mais do que isso, né, o resfriamento cadavérico dela não era compatível com as mensagens que a Fran trocou durante todo o dia do celular dela com os familiares, inclusive quando estava indo para Leroy. O que chamou a atenção do policial, que encontrou o cadáver no interior do veículo, foi a rigidez cadavérica. Até que o cadáver de Francine é encontrado no interior do veículo, se passa mais ou menos 1 hora, vamos dizer, 1 hora de timing. Numa hora de timing, 1 hora após a morte, ela não apresentaria a rigidez cadavérica. Porque a rigidez cadavérica é o quê? É a rigidez da musculatura. O cadáver, quando a pessoa vai a óbito, primeiramente o corpo relaxa. Existe um relaxamento muscular generalizado. Posteriormente, o cadáver vai ficar rígido. E nós temos a rigidez cadavérica. Só que essa rigidez, ela vai avançando de forma decrescente. Ou seja, ela começa na nuca, vai para os músculos mandibulares, pescoço, vai, no caso, para membros superiores, tronco, abdômen e membros inferiores. Então, dessa forma, você consegue estimar de forma aproximada a data da morte da pessoa.
E no caso da Franciele Rigoni, o que aconteceu? Quando o policial chegou ao veículo, ele verificou que, por exemplo, ele apresentava já rigidez do pescoço. Ou seja, ela já estaria morta há mais de 3, 4 horas. Isso, para o policial, foi uma alerta imediata. Por quê? Porque no momento, supostamente, que o Odair fala que Franciele teria deixado ele naquele estabelecimento comercial para fazer aquele orçamento, não estaria dentro desse timing dos fenômenos cadavéricos para que Franciele pudesse ser encontrada com uma rigidez cadavérica até o pescoço. No caso, certo, ela teria morrido mais ou menos 4 horas antes do encontro do cadáver. E 4 horas antes do encontro do cadáver, Franciele estava na sua residência. Daí no outro dia de manhã eu fui na lavanderia e realmente não tinha nenhum tapete, né? Sempre deixava o tapete, todos os itens dela numa mesma lavanderia. Eles foram no dia seguinte, mas por cautela, as próprias autoridades policiais foram até as outras lavanderias da região. Mas na lavanderia Lobange, que era onde ela deixava os itens dela, ela não tinha deixado o tapete, como existiam itens que não foram buscados, que estavam lá disponíveis, que já tinham sido lavados. Existiam facadas no corpo da Franciele. Perfurações que podem ter sido feitas, né, provocadas por faca, mas eram lesões, né, pérfuro-contusas. Isso. Mas que não existia mais indícios de que existia vida quando essas contusões foram realizadas. Ou seja, ela teria morrido no momento anterior. Além do GPS indicar uma parada nesse local, o que levou a polícia a fazer, então, uma varredura ali naquela região e encontrar o tapete, encontra-se ali a caixa de fósforo ao lado desse objeto parcialmente queimado. A causa-morte de Franciele Rigoni foi traumatismo encefalocraniano por uma pancada com muita força na região occipital. Então essa lesão foi com muita força, uma lesão contusa, com um agente contuso, contundente, como por exemplo uma estátua de golfe. Aí você tem um princípio da criminalística que se cumpre, que é a correspondência de características. A lesão corporal na vítima apresentava correspondência com aquela estátua, né, com aquele troféu que foi encontrado na residência da vítima, e ainda mais um vestígio que unia os dois elementos, o sangue. O sangue estava por baixo do troféu, onde ele se apoia. Ou seja, que mostrava isso, que aparentemente alguém limpou o troféu, certo? Limpou com um pano para retirar o sangue, mas não observou que embaixo do troféu existia o sangue, ou seja, o sangue ficou depositado no troféu e ele foi escorrendo pela gravidade. Então nós temos uma correspondência de características na criminalística, que é um princípio muito importante, certo? Entre a lesão corporal, que causou óbito da vítima, o instrumento utilizado e o que liga esses dois elementos, o sangue, um vestígio hemático. Ela já tinha enrijecimento cadavérico suficiente que impossibilitava essa movimentação para o banco passageiro. Então, não tinha mais sangue para correr ali. Então, essas perfurações elas eram muito superficiais, sem ter sangramento.
não tinha sangue no carro visível, somente no encosto, que aí sim os peritos identificam que ela tinha essa lesão muito grande na cabeça, e a família vai para casa dos dois. E quando eles entram na casa, é quando vira a chave da família. Porque eles perguntam primeiro do tapete, ele diz que tinha deixado o tapete na lavanderia. Uma das familiares encontra pequenos vestígios de sangue e elas falaram, tá estranho esse sangue. E ele diz o quê? Os cachorros brigaram e ficou manchado de sangue ali. Ela tinha 2 cachorrinhos pequenos. Eu tenho, para além da relação profissional, uma relação pessoal com a família. Eles tinham entrado em contato comigo e eu falei, chamem a polícia para fazer o teste de luminol. Quando fazem o teste de luminol, encontrou a casa lavada de sangue, mas era muito sangue. Daí chamou mais atenção ainda da família, porque seria incompatível. Se o cachorro tivesse sido torcido, não tinha tanto sangue assim na residência, porque naquele momento não se sabia se era sangue humano ou sangue animal, mas que a quantidade de sangue era muito relevante, muito relevante. O fato de encontrar sangue da Franciele na residência e sangue de projeção, isso também é interessante, porque a morfologia, os padrões sanguíneos permitem o perito identificar como que foi a dinâmica. Por exemplo, se eu me faço um corte, eu vou deixar na residência, por exemplo, um gotejamento. Se eu recebo uma pancada na cabeça, a perícia vai encontrar nas paredes, nas cortinas, uma projeção sanguínea. Se eu, por exemplo, receber um disparo, um tiro, a projeção sanguínea também vai ser diferente. Então, os peritos são qualificados para identificar, de acordo com a morfologia do sangue, como que se gerou. Foi pancada, foi um tiro, foi um acidente, foi um gotejamento. Então, a altura do sangue, o suporte que eles encontravam e a morfologia também levou os peritos à conclusão de que Franciele teria sido morta, no caso, na residência. O veículo foi periciado. Franciele, ele apresentava uma lesão contusa na região occipital, na cabeça. Então, se ela tivesse sido assassinada no interior do veículo, o que nós encontraríamos do ponto de vista pericial? Considerando o princípio de troca de locar, ou seja, que todo contato deixa uma marca, nós encontraríamos uma projeção hemática, certo, decorrente da pancada, certo, na nuca e o sangue espirrando e posteriormente o empoçamento sanguíneo. Isso não foi encontrado. Nós somos em 4 irmãos, né? E a Franciele era assim a bebezão da casa. E a gente falava assim até que ela era a mais mimada da mãe, e onde todos cuidavam dela, mas ela também tinha um carinho especial por todo mundo. Pela mãe, pai, os irmãos, os sobrinhos, né? É uma coisa que a gente brincava assim com os meus filhos. Ah, e se a mãe morrer, vocês vão querer ficar com quem? Com a tia Fran. Então, assim, ela era sabe, sem contar a alegria dela, a criatividade. Até hoje tem em casa os desenhos que ela gostava de desenhar, colorir. Uma criatividade, assim, incrível, assim, né? E ela dava apelido para as pessoas, tirava sarro, sabe, brincalhona, gostava de reunir a família. A relação dos dois era uma relação normal de casal, né? Eles já estavam 10 anos casados. Eu até conheço ele há mais tempo, porque eu trabalhei com ele. Na verdade, foi através de mim até que os dois começaram a namorar. Eu fazia parte do financeiro e o Adair era o gerente lá. E lá que aí eles começaram a se conhecer e marcar encontro. Mas o relacionamento dos dois era bom. Eles sempre estavam saindo, viajando. O aniversário dela foi em abril e um sonho dela era conhecer a Disney e eles foram para a Disney. Aconteceu isso numa quarta-feira. No sábado eles foram almoçar.
Sábado à tarde a gente saiu tomar sorvete. É importante, a vida pregressa, a vida anterior, como essa pessoa se portava, pode trazer elementos importantes para compreender a prática do crime, para servir de algum indício. Mas é preciso muito cuidado para a gente não ter um viés de confirmação, né? Então costumo dizer assim, é aquele sujeito que matou alguém, e daí você vai conversar com as pessoas que o conheciam, diziam, ele falava muito. Tá vendo? Ele falava muito, olha só, o indício de que ele tem algum descontrole. Daí no outro caso dizia, ele era muito quieto. Tá vendo? Ele era muito quieto, ele era estranho. Então é preciso, porque senão eu vou interpretar cada fato como um prenúncio de um crime, quando na verdade muitas vezes são fatos banais, normais, cada pessoa tem o seu jeito, né, o seu comportamento. Curiosamente, a tia da vítima diz que gostava dele, né, que ele era uma pessoa aparentemente amorosa, uma pessoa querida na família. Então a vida pregressa pode ser importante, eu acho um indício relevante aí, o fato de ele estar pedindo aparentemente com certo desespero, dinheiro emprestado, etc, isso pode ser um indício, né? Mas sempre levando em consideração que não é uma prova, é algo que pode compor o quadro, o contexto geral das provas. Nós estamos, sim, na defesa de Adair José Lago. Ninguém sabe o que aconteceu. Nós temos indícios de um crime que foi praticado, indícios de provas que colocam o Adair como principal suspeito, sim. Porém, até hoje, a palavra dele para a defesa é que ele é inocente. E não foi ele que executou o Franciele. E ele se declara inocente. Então, no primeiro momento, eu quero deixar bem claro que o que efetivamente aconteceu naquela casa ainda é um mistério. A Fran, na verdade, ela era formada em relações públicas, mas a última empresa era uma empresa de móveis hospitalares, onde ela era financeira. Ele falava que era para ela tirar um ano sabático, porque em 2021 a gente perdeu o nosso pai pelo Covid, né? E aí ele veio com essa de que eu vou cuidar de você, porque não precisa trabalhar, fica em casa. Aí alugaram essa outra casa, né, que a princípio seria a segurança, onde ela se sentia protegida. E eles não tiveram uma vida longa nessa residência. A contratação aconteceu em dezembro, eles se mudaram para o imóvel em janeiro. E eles venderam a residência que eles tinham própria, num bairro mais popular, em Curitiba, para se mudarem para esse imóvel locado, porque segundo ele não valia a pena comprar em virtude dos investimentos e todo esse contexto que ele traz de ser um expert no mercado financeiro. O carro era alugado, o imóvel era alugado, né? Então nos parece que ele criou aí uma vida de mentira, né? Uma vida de muitas mentiras para conseguir levar essas pessoas todas na conversa, inclusive pessoas muito próximas, que conviviam muito com ele, né? Depois tomamos conhecimento de que ele entrou em contato com a imobiliária onde a casa deles era alocada e pediu para não pagar aquele mês na data que iria atrasar o aluguel. Então ele estava realmente diante de problemas financeiros e hoje não existem dúvidas de que ele tentava trabalhar numa espécie de pirâmide financeira. Então, na verdade, eu mesma, né, fui vítima do investimento. Eu investi com ele imaginando que seria uma coisa séria, uma coisa rentável, e até ele demonstrava que tinha um bom rendimento.
Aí no último mês, eu pedi para ele um resgate de R$1.000 e ele foi me dando picado. Ai, Tati, porque tá difícil de tirar, porque a banca lá, não sei o que, tá difícil. Aí ele mandou um depósito de 100 e pouco, né? E só sei que não fechou os R$1.000. Lá eu tinha 15 mil. Não é assim um valor, né, considerável, mas também eu sempre achava uma coisa muito arriscada, né? Tanto que eu falava assim, a minha família, na verdade, que confiava muito na Adair, foram bem lesados. Ele convenceu, inclusive, a própria esposa que trabalhava, que o negócio era tão bem sucedido que ela não precisava trabalhar. Criou uma dependência completa, né? Uma dependência econômica, financeira completa. A ponto de ela talvez não poder fazer um Pix do celular dela, assim. Ela não tinha liberdade para fazer uma compra. Ela ia, eventualmente, num shopping com as amigas e ela não passava o cartão dela, no nome dela, porque todos os cartões se encontravam no nome dela, porque ele fazia a família acreditar que ela seria a gestora, que ela administrava, que ela mandava nele, que ele a tratava muito bem, que ele cuidava dela. Então ele colocou todas as contas no nome dela. Mas a família não sabia que ele já tinha outras pendências financeiras que impossibilitavam ele de ter uma empresa no nome dele realmente, e ela não tinha acesso a nenhuma senha. Então tudo que ela fazia, ela precisava pedir para ele. Foram apreendidos dezenas de cartões de crédito na residência quando foi feita a busca e apreensão policial, todos em nome, né, grande maioria em nome dela, e ela muito provavelmente nem sabia da existência desses cartões todos que o Adair utilizava, né? O Adair, ele trouxe para mim, ela largou o emprego e os dois juntos eram sócios nessa empresa. Eles eram sócios numa empresa que eles prestavam serviço de consultoria para uma empresa em São Paulo, e eles eram sócios nesses investimentos. Então não existia uma dependência financeira. Se existisse, era do Adair. Sabe por quê? Porque todo o dinheiro era na conta da Franciele. Se existisse alguma dependência, talvez pudesse ser do Adair, mas não da Franciele para com ele. Mas o que foi passado para a gente até por ele os dois eram sócios e nunca ninguém precisou pedir autorização para ninguém para gastar nada, cada um fazia tudo e era uma família feliz. Ele sempre colocou para mim, nós vimos com a família dela, que ele sempre buscou dar do melhor para ela. Por isso que tanto para a família quanto para a defesa, que nós estamos conhecendo melhor, ainda é um caso que sim, está cheio de lacunas.
Aí eu pergunto por que o Adair e a Franciele eram um casal bem reservado e não ficavam falando das suas finanças para todo mundo. Até porque todo mundo via eles como um casal exemplo. Eu vi isso da família, que ele tratava ela sempre bem, era um casal exemplo. O que chegou para mim da família no dia que eu participei do cumprimento do mandado de busca e apreensão o Adair é um homem exemplar. O Adair sempre tentou fazer o melhor para ela. Não veio até mim essa questão da senha. Tanto que o Adair me disse que ela tinha os cartões dela, ela usava. Nunca foi. A defesa desconhece que a Franciele precisava pedir permissão. Aí nós entramos no ponto do que é verdade, o que é provável, do que é achismo e do que é aproveitar a oportunidade de afundar um acusado. Esse dia aí, nós estávamos na casa da minha mãe, tomando café, o Adair passando mal. E aí eu falei, eles não querem ficar aí e tal. Não, vou pra casa porque eu tô passando mal, acho que é melhor eu ir pra casa, não sei o que. Ele teria bebido. Até a própria família achou muito estranho porque ele não teria bebido o suficiente para passar mal. Mas fato é que ele sai da residência da mãe e ele fala, olha, estou passando mal. Ela fala assim, olha, então vamos voltar na casa da mãe para você vomitar. Ele falava, não, eu preciso parar para vomitar. Ele fala, não. Ela fala assim, pare aqui. Ele fala, não vou parar. E ele segue com o carro. Num determinado ponto, ele para com o carro, com as janelas totalmente abertas, e ele não tinha o costume de andar com as janelas abertas. Isso foi dito pela própria Franciele no caso do dia do sequestro e da receptação, quando eles foram ouvidos. A própria Franciele, ainda com vida no dia, nos dá indícios de que ela não tinha achado aquele sequestro muito normal, porque ela diz assim, olha, a gente saiu, não tinha o costume de sair com o carro com os vidros abertos, ele abriu todos os vidros, acho que ele ficou nervoso, não sei dizer, porque quando ele sai do carro com todos os vidros abertos do lado de um terreno que tem um monte de vegetação, vem duas pessoas para assaltar. E ela falou assim, eu achei que eles queriam levar o carro. E eu comecei a dizer, Adair, saia do carro. E ele não saía do carro. Daí ela falou assim, vamos entregar o carro para ele. E ela diz assim, acho que ele estava nervoso, porque não entendi que ao invés dele destravar o carro para a gente sair do carro e entregar o carro para os supostos ladrões, ele travou as portas do carro. E ela não conseguiu sair do carro, e nem ele. Nessa entram essas duas pessoas no carro, porque daí ele destrava quando as pessoas já estão posicionadas para entrar no carro. A Franciele fica no banco da frente, com uma arma na cabeça, e o Adair com um lacre de plástico no banco de trás. Curiosamente, os sequestradores liberaram o Adair com o celular naquele dia e falaram, não, você eu não quero, a gente vai ficar aqui com a Franciele e vamos seguir com o carro com ela. Eles seguem com o carro com ela e eles falam, olha, eu quero que você veja um Pix, alguma coisa nesse sentido. E ela fala, eu não tenho domínio da minha conta, quem tem dinheiro na conta é o meu marido, mesmo existindo conta no meu nome, quem administra todas as minhas contas bancárias é ele. Saíram da minha mãe, 5, 10 minutos depois, a minha cunhada recebe uma ligação pedindo um Pix. Aí ela já achou estranho, falou, opa, uma mensagem, na verdade, ela recebeu. E a mensagem tinha escrita errada, né? E ela falou, opa, tem alguma coisa estranha. Daí ela começou a ligar no celular da Fran, no celular da Adair, e ninguém atendia o celular. Aí a minha cunhada me ligou, Tati, eles estão aí ainda? Eu falei, não estão aqui mais. Mas está acontecendo alguma coisa estranha. Porque recebi uma mensagem aqui, pedindo um Pix, não sei o quê. Daí, de repente, a gente recebe a notícia que tinham soltado o Adair com o celular. Eles pegam o Adair de volta, os sequestradores, que ele estava ainda no mesmo ponto onde ele foi deixado, e levam o Adair junto. Depois continuam a rodar e novamente largam o Adair no meio da estrada.
Depois ele libera o Adair novamente, o Adair vai pro hospital, para uma UPA, porque teria ficado extremamente nervoso, e a família já estranha esse sequestro. Ela relata no depoimento dela que um dos sequestradores recebe uma mensagem, mostra a mensagem pro outro e fala assim, a gente vai te liberar, tá bom? Beleza, ela falou assim, daí ele falou assim, e esse carro, a gente vai fazer o quê? Então eles não tinham interesse de levar o carro. Ela falou assim, não sei. Eles perguntam pra ela, mas esse carro tem rastreador, alguma coisa? Ela fala assim, acho que não, eu não sei. E esse carro é encontrado, tá? Num endereço específico, curiosamente, no mesmo local onde foi encontrado o tapete. Então, era um lugar, uma região conhecida, com coincidências bastante delicadas. Ela vê os dois, ela queria reconhecer, e o Adair falava que ele não tinha certeza, e ela falava, não, mas eu tenho certeza que foi esse aqui, e ele, não, porque eu não quero mandar um inocente pra cadeia, porque eu não tenho certeza, porque não sei o quê. Na ocasião não teve continuidade. Por quê? Porque na delegacia o Adair teria dito que ele não queria reconhecer as pessoas, embora a Franciele tenha reconhecido com certeza as pessoas. Ela falou, não, a pessoa é assim, é desse jeito, com tal característica, são essas pessoas sim. Tatuagem, descrição física bem completa, e ao mesmo tempo ele no depoimento dizia, não, eu não posso, não tenho condições de reconhecer, foi muito rápido, eu estava nervosa, eu não olhei para eles direito. Então você já percebe ali ele tentando, né, fazer com que aquela investigação não fosse para frente realmente. Mas a família desconfiou e não deu também muita importância. Achou estranho esse sequestro, como o Adair tinha todo esse envolvimento, que a família acreditava muito que ele era um administrador de sucesso, estava mexendo com investimento e tudo mais. Acreditaram que possivelmente era alguém que invejou todo o sucesso econômico do Adair e eventualmente poderia querer tê-lo sequestrado ou qualquer coisa nesse sentido para tentar obter alguma vantagem. E a investigação segue e tem um detalhe aqui, as amigas da Franciele foram determinantes para fixar o horário dos fatos, o horário da morte da Franciele. Porque elas tinham um grupo, elas são amigas desde 5 anos de idade, conversavam nesse grupo do WhatsApp o dia inteiro naquele dia. Elas identificam as conversas como Franciele porque elas estavam lembrando de episódios da infância dela. Das 3 da tarde às 3h40, existe um vácuo, a Franciele não responde mais. Vem uma frase da Franciele que as amigas atribuem ao Adair, porque era uma frase que o Adair repetia muito na residência. Que ele sempre dizia, quando uma delas chegava, a Jaque, vamos sentar logo para comer, porque senão a Jaque vai comer tudo. Uma frase besta, mas era uma frase que parecia muito do vocabulário dele, e as amigas
afirmaram com toda certeza: aqui não era a Franciele daqui para frente conversando. Franciele ficou durante todo o dia em casa, conversou com a mãe pela manhã, e o Adair sai de casa. O carro dele vai diretamente até Campina Grande do Sul. Ele busca o que é o Wesley no endereço que é uma barbearia onde ele trabalhava. Ele sai da barbearia e vai até uma loja. Câmeras de segurança da loja identificam que o Wesley, ele adquiriu um par de luvas pretas de poliéster e eles seguem juntos para o condomínio. Mas o Adair, nesse momento que retorna para o condomínio, ele entra sozinho no primeiro momento. Então ele entra em casa e a Franciele ainda está com vida. E como que a gente sabe que ela está com vida? Porque além dela estar falando ativamente num grupo de amigas sobre conversas íntimas que só poderia ser ela mesma respondendo, foi feita uma perícia no computador, no celular do Adair, e se identificou que ele tirou fotos dela quando ele chega em casa. Uma das fotos que ele tira dela estava com o horário de 15h15, então 3h15 da tarde. O Wesley possivelmente ficou ainda na garagem, ali fora, esperando a ordem de comando para entrar na residência, e o Adair tira fotos não apenas da Franciele com vida, deitada no sofá da casa, com o tapete lá, como ele tira foto de várias partes da sala, querendo mostrar, aqui tem uma porta, aqui tem janela, né, entre por aqui, querendo instruir como que o Wesley deveria, como que era a residência, mostrar para o Wesley como que era a residência por dentro, aonde que ele iria encontrar a Franciele quando ele entrasse na casa. E essas mensagens que foram encontradas no celular do Adair, elas haviam sido apagadas por ele, tá? E a perícia conseguiu recuperar. Então ele está ali no sofá da sala, a Franciele está a uns 3 metros de distância dele, ele está com um notebook no colo, na frente, assim, disfarçadamente ele vai tirando fotos dela, tirando fotos da casa e mandando pro Wesley, que está à espreita, esperando para agir conforme o comando do Adair. Pela posição em que foi tirada a fotografia que o Adair encaminha para o Wesley, ele estava exatamente numa poltrona que se colocava do lado do troféu. A casa, ela era grande, ela tinha 3 salas e o troféu estava bastante distante do local onde a Franciele morreu. Ela estava de frente para a televisão quando morreu, quando foi golpeada. Possivelmente ela estava de frente para a televisão. E essa pessoa que golpeia, é possível, não podemos afirmar ainda, que tenha sido o próprio Adair, porque ela deve ter entrado em luta corporal com o Wesley, e o Adair, que se encontrava exatamente naquela posição com o computador da onde ele manda foto, estava ao lado do troféu. Não teria como uma pessoa entrar em luta corporal de frente para a televisão,
ela cair ou qualquer coisa parecida, ele ter tempo de circular, ele teria que fazer todo um contorno para pegar esse troféu e utilizá-lo posteriormente para golpeá-la. E quando se verificou que aquele troféu se colocava naquela posição, naquele lugar, e que ela morreu em outro lugar bastante distante, já existia, né, um indício muito forte de que alguém entrou em luta corporal com a Franciele, que a segurou, e outra pessoa a golpeou, que foi um trabalho conjunto, mútuo e consciente em relação a isso. E mais uma vez, nós começamos a trabalhar questões que afetam crimes misóginos e de gênero, atingir o rosto, as marcas que houveram no corpo dela, essa crueldade de deformar o rosto dela, né, que é uma crueldade sem tamanho, que é muito comum em crimes de gênero. E esse troféu, ele foi submetido à perícia e foi detectado sangue humano no troféu. Então é mais um elemento bastante robusto de que realmente ele foi a arma do crime ali naquela situação. E ele pega o celular da Franciele nesse momento. Então o crime tinha acabado de acontecer, ele continuou mandando mensagens do celular dela. O celular dela disparou várias mensagens para os familiares, para as amigas no grupo, mas todas mensagens jamais desconexas. Os familiares sempre relataram que ela tinha o costume de mandar muitas mensagens, de falar bastante, mandar muitas figurinhas. As mensagens começaram a ser mais monossilábicas, mas apenas para dizer, ó, ela tá viva. Já pensando na história da Leroy Merlin que ele contaria depois, né? O Adair não foi incisivo em dizer se o Wesley estava envolvido ou não. Nós nem debatemos sobre a existência do Wesley, até porque estamos esperando a resposta dele. A única coisa que o Adair firmemente vem e diz para mim a todo momento é: eu não matei ela, eu não tenho culpa. Essa é a posição dele. É um pouco que para mim também soa com um pouco de suspeita. Vou ser sincero para você. A gente fica, mas se aquela imagem do carro. Mas daí eu venho e lembro. Eu não posso julgar. Eu não posso atacar o meu cliente. O que eu tenho que fazer é garantir o direito dele de falar. Porque normalmente quando alguém é acusado, ele perde o direito de fala. Então, o que o Adair tiver que falar, ele vai falar, e eu vou lutar para garantir que ele possa falar e que todos respeitem o direito de autodefesa e presunção de inocência. A investigação trouxe como informação que aparentemente o troféu teria caído 2 vezes, que existiria um rack, um móvel na sala que estaria com marcas, certo? Além disso, existia sangue na cortina. Se houvesse luta corporal, Adair apresentaria lesões de defesa ou autodefesa. No caso, o que ele apresentaria? Ele apresentaria lesões equimóticas, certo? E escoriações nos antebraços, nos braços, no rosto, que é quando a vítima tenta se defender. Como não tem nenhuma perícia que confirme que Adair estava ou apresentava lesões corporais de caráter contusas ou de autodefesa, nós podemos acreditar que não houve luta corporal de forma primária e de forma secundária que Franciele foi atacada pelas costas porque houve surpresa, e por isso a lesão que causou a morte dela se deu na região occipital. Ela foi atacada de surpresa. No primeiro momento, ele passou pra gente que ele saiu com ela lá normal, que foi a versão que quando ele chamou a polícia, saíram juntos e ela saiu dirigindo o carro. No segundo momento, a única coisa que ele disse pra mim foi: se eu falar, eu vou morrer. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi a única posição dele. E ele não citou o nome do Wesley em momento algum. A única coisa que ele disse lá atrás pra gente é que se ele fosse falar o nome de alguém, ele morreria, ele era o próximo. E mais um ponto que determina que existiam 2 pessoas, pelo menos, envolvidas no crime, é que existia sangue no banco passageiro, onde se encontrava a Franciele, e no banco traseiro. Então existiam vestígios de sangue também no banco traseiro. Alguém, né, para movimentar o corpo da Franciele, realmente se sujou de sangue também e ficou no banco passageiro escondido,
até a Leroy, etc e tal, mas existia sangue humano ali também. No porta-malas não existia quantidade de sangue compatível com eventualmente algum movimento maior ou que tivesse eventualmente vestígios do tapete com sangue ali. Tinha muito no banco passageiro, um pouco no banco de motorista e um pouco no banco passageiro traseiro. Ela passa com o marido na portaria, ela já está sem vida naquele momento. E a portaria do condomínio é uma portaria que é um condomínio de luxo, aqui em Pinhais, que é altamente monitorada e que, em tese, você não precisaria descer o vidro para você fazer essa passagem de entrada e de saída. Existe reconhecimento facial. Só que, em virtude da luz baixa, como o vidro tinha insufilme, o marido dela precisou descer o vidro. E isso identificou a imagem dela passando pelo banco com o óculos de sol. Ele faz todo esse cenário, ele vai até a Leroy Merlin. Na Leroy Merlin, ele faz um orçamento de um jogo de cadeira de parte externa de piscina e rápido, 5 minutos. A própria vendedora que o atendeu disse, olha, ele com toda certeza não tinha nenhuma preocupação com o produto, porque ele não olhava para o produto. Ele ficava olhando para trás o tempo todo, mexendo no celular, e a única coisa que ele fez muita questão foi de dizer, eu preciso que você me mande esse orçamento por e-mail. Para demonstrar que ele realmente estava lá. O carro, ele deveria ser deixado num determinado ponto. O carro vê que existe alguma câmera, ele aponta para frente, ele para um pouco mais à frente que não tem câmera e segue. Nessa aparece o Adair vindo em direção à loja da Leroy Merlin. Ele tá radiante, peito estufado, andando, mexendo no celular, conversando no celular. E essas conversas no celular são convergentes com conversas com os próprios familiares que estavam cobrando ele investimentos que foram feitos. Então, o irmão da vítima, a Franciele, cobrou, o sobrinho, o Eduardo, cobrou, e nesse dia, por coincidência, mais de uma pessoa o teria cobrado. E ele começa a mandar áudios nessa saída do carro, neste horário, falando, não, já vou resolver, negócio de sucesso, toda aquela história estelionatária que ele sempre fez com que a família acreditasse por ingenuidade. O carro ele não tem uma parada que pudesse sugerir algum tipo de sequestro ou qualquer outro tipo de movimento da saída da Leroy até o tapete e depois até Colombo. Ele não tem uma parada no trânsito para dizer, ó, alguém assaltou, alguém entrou no carro e eles tomaram um rumo e as coisas aconteceram de uma forma diferente. Então o carro sai da Leroy, para onde deixa o tapete, para muito rapidamente, até por isso eles não esperaram o tapete ser completamente incinerado. A parte do tapete que houveram vestígios foi encontrado sangue, inclusive nesse tapete, então ele é compatível com todas as outras informações, e de lá o carro já vai para Colombo, que é onde o corpo foi exatamente abandonado, né? O carro abandonado com o corpo da Franciele dentro, na mesma posição em que ela sai do condomínio ali, alguns minutos antes, com o Adair no volante. O corpo de Franciele, ele estava reclinado no banco do carona. Ele estava com vestes, estava com uma blusa de frio, com capuz, de óculos, certo? E me parece que uma carteira no abdômen. Da mesma forma que aparece no vídeo, na imagem saindo do condomínio. Então, esses elementos, essas vestimentas, e que entramos no outro caminho, certo? A correspondência de características.
Se ela tivesse sido atacada no veículo, o sangramento nas vestes, a projeção sanguínea, mostraria, certo, essa luta corporal no veículo, ou mostraria que ela foi atacada no interior do veículo e que ela estava já vestida com essas vestes. Então, mas isso não foi comprovado. Ela foi atacada, certo, e posteriormente ela foi vestida para ser deixada no interior do veículo, no local onde ela foi encontrada. Mas ela se encontrava com roupas, com blusa de frio, até de óculos escuros. Ou seja, ela foi praticamente disfarçada após a morte. Há evidências substanciais que levantam suspeitas de que o sequestro relatado por Adair foi forjado. As contradições nas declarações de Adair e as imagens de câmeras de segurança são elementos cruciais que não corroboram com sua versão dos eventos. Adair afirmou que Franciele o deixou em um estabelecimento comercial antes de desaparecer. Mas as imagens mostram que ele saiu com ela já morta no banco do carona. A tentativa de Adair de criar um álibi ligando para a polícia e alegando o sumiço de Franciele e o uso de um aplicativo localizador para indicar a posição do carro parecem ser manobras para desviar a atenção das autoridades e criar uma narrativa falsa. Além disso, a descoberta de evidências como sangue no carro e no tapete parcialmente queimado, encontrado às margens de uma rodovia, reforçam a suspeita de encenação. A polícia também encontrou digitais de Adair em um acendedor próximo ao local onde o tapete foi encontrado, indicando uma tentativa de destruir provas. A presença de ferimentos na parte de trás da cabeça de Franciele, que não poderiam ter sido causados enquanto ela estava deitada no banco do carro, sugere que a cena do crime foi cuidadosamente montada para parecer outra coisa. Vamos começar com o seguinte: há um cadáver de uma mulher em um carro, no local sentada no banco do passageiro. É possível pensar em latrocínio, mas aí você vai ver a causa da morte, é uma pancada na cabeça. Isso já destoa, já foge do que é ordinário nos crimes de latrocínio. Então a polícia chega na situação e já fala, alguma coisa tem aqui, isso não é latrocínio. Além disso, a versão do Adair ela vai se desmoronando gradualmente, né? Ele vai dando explicações que não se sustentam. Então, detalhes que são importantes para gerar essa desconfiança, suspeita, e que depois vai se confirmando com provas. Então, por exemplo, ele vai conversar com a tia da vítima e ela acha estranho o que ele fala, primeiro, com uma certa frieza, e segundo, que ele dá como certo que a vítima desapareceu. Quando, na verdade, uma pessoa desesperada ia cogitar uma série de hipóteses, ia tentar fazer tentativas, ligar para alguém, cogitar que ela poderia estar em algum lugar. O normal seria a pessoa sempre tentar acreditar que ela não desapareceu, que tem uma alternativa melhor, né? Então todo o comportamento dele vai o colocando como suspeito daquele crime. Daí você tem elementos mais importantes ainda. Ela saiu no banco do passageiro, ele dirigindo, né, ele teria ficado na Leroy Merlin, numa loja ali, e ela teria seguido para outro local, mas ela estava no banco do passageiro, isso já causa estranheza. E ela está numa posição, você vê as fotos, a foto dele passando pela guarita do condomínio onde mora e a foto do local do crime, ela está praticamente na mesma posição. Então não tem sentido, a versão ela não consegue sustentar. Um dado importante, que também é surreal, né, o tapete, por exemplo, né? Ele dá uma justificativa, não, esse tapete, a Franciele levou na lavanderia hoje cedo. Daí foram na lavanderia, não tem tapete ali. E daí é encontrado um tapete queimado com vestígios de sangue, com fósforo do lado, caixa de fósforo com as digitais dele, pelo menos fragmentos da digital dele, e a CNH dele no local onde foi queimado o tapete. Então são uma série de elementos que tornam uma prova muito forte contra ele, né?
Wesley surge depois, no primeiro momento ninguém sabia dele. Tem o fato de que o GPS comprova que o Adair foi até a barbearia do Wesley, dali eles foram até a loja. A imagem da loja mostra que era o Wesley que ali estava, ele que entrou na loja e fez a compra. Então todo um conjunto probatório significativo. E da loja o GPS mostra que ele foi direto para casa. O que a gente sabe até então é que o Adair teria feito pagamentos um dia antes do feminicídio via Pix para o Wesley. Como se fosse um adiantamento, então é aquele homicídio que é qualificado, né, pela promessa de recompensa, né, mediante paga e promessa de recompensa. O mandante ali já adiantou uma parte e possivelmente iria pagar o restante depois da execução do crime. Teve quebra de sigilo bancário, teve perícia, mas o doutor Herculano, que é o delegado, junto com os seus investigadores, tiveram acesso a todos os celulares, as contas, juntaram no processo já o que eles achavam pertinente e não achavam. Porém, não tem nenhuma mensagem, não foi juntada nenhuma mensagem dele negociando esse crime. O que foi juntado uma possível tentativa de transferência, duas, uma no valor de R$1.200, salvo engano, e um de 10 mil, uns quebradinhos. Só que esses dois valores não foram efetivados. Foi feita a tentativa, não tinha o saldo, estornou. Que esses valores, inclusive o Adair diz que foi exatamente restituição de valores que o Wesley deu para ele nesses investimentos que ele fazia. Para mim, eles já viviam bem, né? Para mim, ele já tinha uma vida estável, uma casa boa, um carro bom, um emprego, tudo. Ele, né, tirou a Fran do trabalho dela, assim, então ele fez um cenário para nós, ele criou um cenário que a gente poderia viver da forma que ele estava vivendo. E pra gente, ele era um homem certo e bom. Pra gente ele pagava as contas, pra gente ele tinha uma vida boa, né? Viajaram para Dubai, viajaram para Cancún, viajaram para Disney. Quem que não quer uma vida assim, né? Ele só não imaginou que ele iria agir de tamanha crueldade, né? Covardia. Não é segredo, é de conhecimento notório que ele era um rapaz que pedia investimentos, pedia dinheiro de outras pessoas para fazer investimentos. Ou seja, ele deixa muito claro para todo mundo que o dinheiro que ele pegava, ele jogava na roleta, na sorte, e prometia em base de 10% de lucro mensal. Isso não existe. Então aqui não tem que falar de estelionato, porque a pessoa que deu o dinheiro para ele também tentou ser muito mais esperto do que o comum, que isso não existe. Tá? Mas o que acontece é que ele sempre está nesses jogos, sempre jogava, e nós tivemos acesso às plataformas desses jogos e vimos que ele passava ali valores absurdos todos os dias. Mas dentro desses jogos, numa plataforma exclusiva como a Blazer, que é bem conhecida, existem vários jogos, tigrinho, foguetinho, roleta, só que é tudo digital. E como que funciona esses jogos? Você aperta e o computador decide quem ganha. E esses jogos que ele jogava, e era aí que ele fazia os investimentos. Então isso me despertou desconfiança. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Então eu liguei para o meu amigo Andy Lobo, conversei com ele e falou, existe sim uma doença mental, que é de pessoas que são viciadas em jogos. Eu falei, você consegue avaliar para mim? Consigo. E aí junto da terapeuta comportamental, a perita forense, que a gente colocou agora no processo, ela vai identificar com o Adair também se toda a vida dele regressa, ver se tem algum comportamento aí, talvez alguma psicopatia, a gente não sabe. Ou seja, hoje para a defesa de Adair, nós também estamos tentando entender quem é o Adair. A gente
acredita, né, até pelos indícios que já foram produzidos, numa motivação torpe. Uma motivação torpe motivada pela questão do endividamento financeiro no qual ele se encontrava naquele momento, e isso é respaldado em prova testemunhal, e na apreensão de apólices de seguro de vida na casa do casal, quando foi feita ali a busca pela polícia logo após os fatos. Apólices ali que somadas chegariam numa quantia relevante de cerca de 4 milhões, levantou um sinal de alerta, né? Quer dizer, morta, a Franciele tinha um preço e o Adair era um sujeito endividado. Ele precisava ali, né, sair dessa situação. Nós acreditamos que esse crime foi planejado, premeditado, com a finalidade dele conseguir obter os prêmios desses seguros de vida e melhorar ali a sua situação financeira. Nós acreditamos, até por esse contexto, que a Franciele deveria ter morrido no dia 27 de abril, nesse sequestro que entendemos, pelo menos no momento aqui, forjado. 1 ou 2 apólices foram contratadas no ano passado e outras 2 em fevereiro ou março desse ano. Então nós acreditamos que algo deu errado naquele dia do suposto sequestro, né, que foi tudo atrapalhado, algo deu errado, ele abortou ali a missão, abortou o plano, mas um mês seguinte, cerca de um mês depois, ele consuma o seu intento. Só que comete uma sucessão de falhas e os vestígios vão sendo descobertos. A acusação, o que mais foi o ponto determinante foi a existência das apólices, que tinha apólice de Franciele para ele em mais de 2 milhões de reais. Mas aí eu fico também acho um pouco equivocado definir o crime nessa situação, por causa desse motivo, porque existiam também mais de 2 milhões de apólices da Franciele para o Adair. Se a Franciele andasse, batesse a cabeça e morresse, ia botar a culpa no Adair. Se o Adair fosse ao contrário, também seria a culpa da Franciele por causa dessa existência de apólice? Normalmente, hoje, eu conheço muitos casais que sim, fazem apólice e seguram um para o outro normalmente. Então, a acusação se apega nessa apólice. Eu, agora, por outro lado, a pergunta que você fez, poderia ter sido essa questão dos jogos, dos investimentos, a questão de certa forma, talvez uma falência dele, ter perdido esse dinheiro tudo nos jogos, ser o motivo? Vou ter que ser muito categórico e responder. Neste momento, não existe motivo, porque nesse momento o Adair é inocente. Até porque vamos supor que fosse realmente o Adair que praticou o crime. E se praticou isso por causa de um sequestro da amígdala, aconteceu alguma coisa inesperada e no ato reflexo ele acabou ceifando a vida dela. Então tudo isso vai ter que ser investigado. Mas eu acredito fielmente que não foi o Adair que executou a Franciele. Isso eu acredito porque ele olhou nos meus olhos chorando, dizendo que não foi. Crimes com motivação financeira geralmente são planejados com antecedência devido à necessidade de assegurar um ganho econômico significativo e de minimizar os riscos de ser descoberto. A preparação inclui análise de detalhes como a criação de álibis, a manipulação de provas e a elaboração de um plano para enganar as investigações policiais. No caso específico de Franciele Rigoni, a existência de uma apólice de seguro de vida no valor de quase 1,5 milhão de reais, com Adair como beneficiário, é um indicativo claro de um motivo financeiro. A tentativa de encenar um sequestro e as várias contradições no depoimento de Adair reforçam a hipótese de premeditação. Além disso, a descoberta de evidências forjadas, todos indícios de que Adair estava tentando eliminar provas e criar um cenário que suportasse sua versão dos fatos. A complexidade e a quantidade de detalhes envolvidos sugere que o crime foi cuidadosamente arquitetado para garantir o máximo benefício financeiro e, ao mesmo tempo, evitar a detecção imediata.
Todas essas inconsistências e a descoberta de novos suspeitos envolvidos no caso reforçam a teoria de que o sequestro foi forjado como parte de um plano maior para encobrir o assassinato. É bem verdade que normalmente um crime como esse você tem um mosaico de motivos, mas para o direito penal o importante é considerar o motivo imediato, né? Qual foi a razão imediata que o levou a tomar essa decisão de matá-la. E o comportamento dele revela isso. Primeiro, nós temos indícios aí de que ele estava provavelmente endividado, ele pediu dinheiro emprestado, tinha uma questão de uma necessidade de valores altos, né? Um empréstimo de 20 mil reais como se fosse uma coisa banal. Então isso é um indício de alguém que está aflito, que está precisando de dinheiro, e há o seguro que ela fez, né? Porque ele receberia um valor exorbitante de seguro, então há indícios veementes de que essa foi a motivação, que isso o levou a praticar esse homicídio. Há um detalhe importante, né? Quando ele estava no velório, no momento que o marido deveria estar devastado diante de um quadro como esse, a morte da própria esposa, uma morte brutal como essa, deveria estar devastado, seria o normal, uma reação normal. Ele fala do valor do seguro. Ele comenta que aquela morte valeria 4 milhões, comenta ali no próprio velório. Então, a própria frieza dele, né, é algo que não há indícios de que tenha sido um crime praticado num momento de ódio, numa discussão, num momento de uma raiva, de um descontrole emocional. Foi algo planejado, né? Ele chamou, inclusive, um coautor para atuar junto com ele, né, para executar aquela morte. Quer dizer, tudo indica que foi, de fato, motivado pelo recebimento do valor do seguro. Os policiais já estavam, né, esperando o corpo ser enterrado para efetivar já o mandado de prisão, que inicialmente foi temporário. Os familiares, a grande maioria, não sabia, não desconfiava do Adair. Apenas 2 ou 3 familiares sabiam do que estava acontecendo. Até para não alertar, não chamar atenção, não prejudicar o objeto do mandado de prisão e eventualmente ele evadir fuga. E aconteceu exatamente naquele momento. Ele não falou nada sobre os fatos e até o momento, pelo menos, não há informações a esse respeito. E só ressaltar que nós entendemos que a prisão temporária do Adair foi fundamental para o êxito dessa investigação, porque veja a quantidade de atos que ele cometeu ali em poucas horas, para tentar atrapalhar as investigações, ocultar o cadáver, apagar vestígios do crime. Então, possivelmente ele em liberdade continuaria, né, cometendo atos para atrapalhar as investigações. Então, foi, no nosso entendimento, fundamental essa prisão temporária ali, rápida, né, logo depois. Inclusive, isso que possibilitou apreender o celular com dados ainda possíveis de serem periciados, computador e tudo mais, e que acabou aí revelando essa contratação, essa conexão dele com o Wesley. Pelas imagens da loja onde foi comprada a balaclava e as luvas, que é o carro com a placa do Adair que para naquele momento. Então, convergindo as informações do relatório GPS, a parada do carro, eles vão até a loja, identificam o carro com aquela placa, o Wesley saindo do carro pelo banco passageiro, ingressando na loja e depois retornando para o carro. E foi feita uma perícia, né, com reconhecimento facial dele. Então, a imagem captada ali, a imagem apreendida nessa loja, da câmera de segurança interna, permitiu que a polícia tivesse uma imagem facial. E a partir dessa imagem foi feita uma perícia e veio o reconhecimento fotográfico aí pela face do Wesley, confirmando que pertencia, né, aquela... Convergiu com a movimentação financeira para a conta do Wesley, com as mensagens que foram trocadas entre eles também. Com o local em que ele trabalhava, que é onde ele foi apanhado, né, pelo Adair, na barbearia onde ele trabalhava. Então foram vários elementos em conjunto que firmaram essa convicção. O Adair, a família dele tinha laços com Campina Grande do Sul.
Então é possível, né, que tenha alguma relação anterior ou que ele tenha procurado, mas não temos nenhuma informação, pelo menos até o momento, de onde surgiu essa relação entre eles. Foi no velório, ficou do lado do caixão o velório inteiro, ficava beijando ela, beijando a mão dela, beijou a boca dela, ficava falando que ia continuar com os sonhos dela, que ia cuidar dos filhinhos, que são os cachorros, né? Que ele ia cuidar dos filhinhos, mas também no velório não desgrudava do celular, estava fazendo Pix, porque as pessoas que estavam ao redor dele via ele mexendo no celular, fazendo transação bancária e tal. Na hora que guardaram o caixão, a polícia pegou ele. Criar um álibi ao invés de fugir imediatamente após cometer um crime pode ser uma estratégia para evitar a suspeita imediata e gerenciar a narrativa em torno dos eventos. Adair escolheu elaborar um álibi detalhado, possivelmente para se posicionar como uma vítima de circunstâncias infelizes, em vez de um perpetrador. Essa abordagem lhe permitiria permanecer livre enquanto a investigação inicial se desenrolava, dando-lhe tempo para manipular provas e influenciar possíveis testemunhas. Além disso, ao criar um cenário no qual sua esposa desaparece misteriosamente após deixá-lo em um local público, Adair poderia tentar desvincular-se de qualquer envolvimento direto no crime, apresentando-se como alguém preocupado e cooperativo com as autoridades. Por outro lado, fugir imediatamente poderia atrair uma atenção indesejada e aumentar as suspeitas de sua culpa, especialmente se a fuga ocorresse sob circunstâncias questionáveis ou antes mesmo de o crime ser descoberto pelas autoridades. Essa estratégia incluiu também tentativas de manipular as evidências, como alegar que um sequestro ocorreu e usar dispositivos tecnológicos para criar um rastro falso. Essas ações foram calculadas sobre a sequência dos eventos e sobre quem poderia ser realmente responsável pelo crime, diluindo assim a pressão sobre ele enquanto as investigações prosseguiam. Oferecida a denúncia recebida pela juíza, eles responderão por 3 crimes. O primeiro crime, o feminicídio, que possui, além da qualificadora do feminicídio, outras 2 qualificadoras. Eles vão responder por feminicídio, qualificado ainda pelo motivo torpe, que é essa questão envolvendo os seguros de vida, e qualificado também por uma qualificadora que se chama qualificadora da surpresa, um recurso que dificultou a defesa da vítima, justamente por toda essa simulação que eles criam ali para entrar na residência, né? O Adair entra primeiro, manda essas fotos, o Wesley entra em seguida, provavelmente simulando algum assalto, algum outro crime. Até com os instrumentos que ele tinha recém-adquirido, né, a balaclava e as luvas. E a Franciele, ela estava em casa, deitada no sofá, um dia normal à tarde. Ou seja, ela não podia jamais esperar que ela fosse ter a sua vida tirada ali naquele momento, de modo que ela não teve nenhuma chance ali de se defender daquela situação. Então é um homicídio triplamente qualificado, um feminicídio mais 2 qualificadoras. O vilipêndio e a fraude processual também. Além disso, ocultação ao cadáver, por conta do abandono lá do carro com o corpo dela, né, com o cadáver dela num local ermo ali no município distante, ali um pouco distante da casa, e a fraude processual, que é um outro tipo penal do nosso código, artigo 347, que vai criminalizar justamente a conduta dos sujeitos que tentam aí ocultar os vestígios do crime, que começam a praticar uma série de atos para esconder aquilo que eles fizeram, na tentativa de ludibriar, de induzir em erro as autoridades, os peritos, né? E aí a gente vê nesse caso, né, dezenas de atos que os dois cometeram para tentar
esconder esse crime para que não fosse descoberto pelas autoridades. Então esse é o teor da denúncia, mas a defesa hoje ainda tem o dever de fazer respeitar o direito dele de presunção de inocência. Nós sabemos que os casos parecem meio macabros, não faz sentido. Como que o Adair não tem culpa se ele sai com um corpo no carro? Exatamente, a defesa também questiona isso. E a única coisa hoje que ele diz é: sou inocente, não fui eu que matei. E aí o Adair vai ter o espaço dele na audiência de instrução para relatar o que aconteceu. Até porque já deixamos bem claro para ele, uma confissão atenuaria a pena. Uma confissão pode demonstrar que ele não oferece tanto perigo e até mesmo ocasionar uma liberdade. E o posicionamento dele é: se eu for pagar por um crime que eu não cometi, eu prefiro a morte. Embora a família de Franciele não tenha relatado problemas sérios no casamento, as evidências e circunstâncias que cercam o crime sugerem que ela pode não ter sido um evento isolado. Crimes de feminicídio frequentemente ocorrem após um período de escalada de violência doméstica, que pode incluir ameaças, agressões físicas e psicológicas. A tentativa elaborada de Adair em criar um álibi, as múltiplas contradições em seu depoimento e a complexidade das ações tomadas para encobrir o crime indicam um nível de premeditação que geralmente não está presente em crimes pontuais e impulsivos. Esses elementos sugerem que Adair pode ter exercido controle coercitivo sobre Franciele por um período antes do crime. Além disso, a descoberta de evidências forjadas e o envolvimento de um segundo suspeito, Wesley Lopes, apontam para um planejamento meticuloso, o que frequentemente é precedido por um histórico de comportamento abusivo e manipulador. A violência doméstica pode muitas vezes passar desapercebida por amigos e familiares, especialmente se a vítima não compartilhar sua situação devido a medo, vergonha ou esperança de que o comportamento do agressor mude. Portanto, é plausível que Franciele já estivesse sofrendo ameaças ou agressões que não eram visíveis para sua família e amigos mais próximos. A polícia deve investigar cuidadosamente qualquer histórico de violência anterior para entender melhor o contexto e a dinâmica do relacionamento entre Franciele e Adair. A não ser que haja um fato extraordinário que revele que tudo isso é uma conspiração do destino, que não foi ele, o que acho improvável, a condenação é praticamente inevitável. A defesa, ela fica numa situação muito difícil, porque o que poderia, beneficiá-lo? Talvez se ele alegasse uma circunstância que tornasse o homicídio privilegiado, mas seria o privilégio incompatível com a dinâmica do crime, né? Você não tem como alegar que matou sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Isso torna o homicídio privilegiado. Mas nas circunstâncias e todo esse planejamento do crime é incompatível com o privilégio, né? É interessante que o homicídio no Brasil não tenha a qualificadora da premeditação, como a gente vê nos filmes americanos. Mas a premeditação afasta certas circunstâncias, como legítima defesa, como privilégio sob domínio de violenta emoção, etc. Então, a defesa, muitas vezes, nesse caso, vai tentar diminuir. Eu sempre digo que a defesa é um trabalho de diminuição de danos, né? Eventualmente afastar alguma qualificadora, conseguir algum benefício, conseguir afastar uma agravante e assim por diante, para tentar tornar a pena um pouco menor. É muito provável que ocorra isso. Pois é, o feminicídio, existe um certo debate se ele é uma circunstância de natureza subjetiva ou objetiva. Subjetiva seria relacionada à motivação. Então, um homem que mata uma mulher porque ela é mulher. Essa seria a motivação do crime. Essa é uma linha de argumentos, uma linha doutrinária. Mas prevalece o entendimento, inclusive na jurisprudência, que ela tem natureza objetiva.
A mulher, ela tem uma condição física, em geral, uma condição física menos avantajada, portanto o crime contra ela é um ato que merece uma pena maior, merece uma reprovabilidade maior. Então, nesse caso, levando em consideração que prevaleceu na jurisprudência e prevalece na doutrina o entendimento que ela tem natureza objetiva, que é o fato de ser mulher, o fato de conviver com ela numa relação doméstica torna esse crime mais grave, então é um feminicídio. Para mim, assim, para a família inteira foi um susto muito grande, né? Porque a gente conhece ele há anos, nunca teve nenhuma atitude dessa forma. Ele nunca foi uma pessoa violenta, grosseira. Eles tinham 2 cachorrinhos. Com a gente sempre, assim, ele enganou a família inteira, né? Porque a gente confiava nele, assim, de olhos fechados, assim, a gente confiou nele, né? Confiava que ele era um bom administrador, que ele era um bom contador, que ele era um bom marido, que ele cuidava dela, que ele fez ela sair da empresa onde ela trabalhava. Foram, né, alugaram lá uma casa num condomínio que daria uma segurança para Fran, porque ele ficava uma semana em Curitiba e uma semana em São Paulo. Então, ele falava, não, mas é que tem que ser um condomínio fechado, um condomínio seguro, porque a Fran fica uma semana sozinha em casa. Então, assim, ele articulou tudo que ele era cuidadoso com ela, né? Só que hoje a gente vê que era uma estratégia, né? Nas reuniões de família, ele já não era mais o mesmo, que ele sempre ficava junto, tirando sarro também, brincando, né? Brincando com as crianças e tal. E nas últimas reuniões da família, ele ficava sentado na sala, no celular e não falava com ninguém. No dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, nós acompanhamos lá na casa deles. E nós conversamos, então, com as familiares da Franciele, demos nossas condolências, e isso tem que ficar muito claro para todo mundo que nós, advogados de defesa, nós não compactuamos com o crime ou com a acusação que é feita com alguém. Nós não somos a favor de nenhum crime praticado. Nós defendemos unicamente a busca de um julgamento justo. Nós simplesmente tentamos que nós somos o último elo entre a punição e o acusado, e nós ficamos ali à frente fazendo que respeitem os direitos constitucionais daquele que já é tido como culpado, que isso é uma tarefa difícil. Quando as pessoas ou qualquer pessoa vê alguém sendo acusado de um crime, primeiro ato de todo mundo é apontar o dedo e falar, ele realmente é o culpado. Então nós viemos apenas, vamos condenar alguém? Então vamos avaliar as provas friamente, avaliar todas as provas, como essas provas foram colhidas, ou seja, nós simplesmente advogados buscamos a legalidade no procedimento de condenação de alguém, nada além disso. Dito isso, também a gente conversou com a família da Franciele e todo mundo disse que ele era uma pessoa amável, era uma pessoa que nunca brigou com a Franciele, nunca tiveram uma discussão. Ele sempre fazia tudo para agradar ela. 3 meses anteriores ao crime, ele estava na Disney. E ele disse para mim, chorando, que amava aquela mulher. Inclusive, ainda ele queria até que os bens dela ficassem com ele como lembrança, né? Olha só para você ver. Então, veja que tudo que aconteceu, as provas que tem os depoimentos deles, trouxe para a defesa uma preocupação que, se culpado ele for, não é a prisão que seria o lugar dele, mas sim talvez um tratamento. Por isso que agora nós estamos buscando entender, através de psicólogos forenses, psiquiatras forenses, analistas de comportamento, para ver se o Adair, se ele tiver envolvimento com esse crime, se está tudo bem com a saúde mental dele. Até porque ele tentou se suicidar já na cadeia. Ele tentou tirar a vida, ele disse que se ele for pagar a pena de um crime que, segundo ele não cometeu, ele prefere perder a vida. A sanidade mental, o direito penal trata do seguinte modo no artigo 26 do Código Penal. A pessoa que tem uma doença mental ou tem um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, coisa que não é o caso dele, mas vamos cogitar que ele tem uma doença mental. Essa doença mental tem que ter como efeito retirado dele a capacidade de entender a ilicitude do caso, do fato. Ou seja, é a situação de alguém que comete um crime e não sabe que aquilo é ilícito. Não é o caso, não tem como ser o caso dele. Isso é caso de pessoas com doenças mentais gravíssimas, por exemplo, o caso de pessoa que mata alguém e mata isso em público, não foge, não tem discernimento para perceber que aquilo é proibido. Não dá para dizer que é o caso dele.
Do mesmo modo, é difícil dizer que ele não tem capacidade, porque também é inimputável aquele que, em razão da doença mental, tenha uma perda de autodeterminação. Ele sabe que faz algo proibido, mas não consegue se determinar, não consegue se controlar. Também é improvável que nesse quadro seja alegado a inimputabilidade, né? Que ele não tenha capacidade de autodeterminação. Acho muito improvável, para não dizer impossível, que se reconheça aqui a inimputabilidade que o isentaria de pena. Temos a semi-imputabilidade, que prevê uma diminuição da pena. A semi-imputabilidade, a lei fala em perturbação mental que tenha como efeito a situação em que ele não consegue inteiramente entender a ilicitude. É uma coisa muito subjetiva, assim, muito vaga da lei, ou ele não tem inteiramente a capacidade de autodeterminação. Seria necessário que um perito oficial tivesse constatado, olha, ele é semi-imputável. Mas também, pelo quadro geral, acho improvável que isso tenha ocorrido, né? Não acho viável que se consiga aí o benefício da semi-imputabilidade. Então, hoje, assim, até a gente fez o Dia dos Pais, né, para o meu irmão e tal, e ficou, assim, um clima muito estranho, sem a presença dela. Porque ela ali estaria movimentando todo mundo, rindo, tirando sarro, sabe? E ela sempre com um olhar justo, um olhar bom, coração bom, sabe? Então, a ausência dela, assim, a gente, todo dia praticamente a gente estava junto, né? Então ela ia na minha casa tomar café, a gente ia no mercado, ia no shopping, ia almoçar fora, conhecer confeitarias durante o dia, sabe? Então, assim, a gente era muito amiga, assim. E viajava junto, os meus filhos sempre também estavam na casa dela, sempre com ela. Então, é uma falta, assim, bem grande, assim, na família, sabe? Atualmente, Wesley Lopes e Adair José Lago permanecem presos na Casa de Custódia de Piraquara. Em março de 2024, ocorreu a audiência de instrução do caso. Durante essa audiência, a defesa de Adair solicitou um exame de sanidade mental para o acusado, um movimento que causou preocupação entre os familiares de Franciele Rigoni. Eles temem que Adair possa ser beneficiado com o resultado deste teste, possivelmente visando uma redução de pena ou uma sentença mais branda com base em uma alegada incapacidade mental. Até o momento ainda não foi marcada uma data para o tribunal do júri. O caso continua em andamento, com as autoridades aguardando os resultados do exame de sanidade mental e outros procedimentos legais, antes de avançar para a próxima fase do julgamento. A família de Franciele permanece ansiosa por justiça e teme que os atrasos e as manobras legais possam prolongar ainda mais o processo, aumentando sua angústia e sofrimento. A comunidade e os apoiadores da família continuam acompanhando de perto o desenrolar do caso, na esperança que a justiça seja plenamente alcançada.